Ah, pontualíssimo, adiantado. Adiantado? Adiantado? Mas Ah, 1 minuto. mas muito chique isso. Mas sabe por quê? Porque eu Ah, fico pensando, será que você vai me aplicar revelia se eu chegar atrasado? nossa, adorei. Gente, você sabia que meu sonho de consumo é aplicar uma revelia no juiz? Hum. Então hoje eu acho que você consegue. Não consegui, não consegui. Você chegou 1 minuto antes. Ah, sabe o que é? A gente fica fazendo assim uma cerinha, né? Só pra. Você sabe que uma vez o juiz aplicou uma pena de revelia comigo de 3 minutos? Três E, minutos. e você não sabe, eu tinha o Uhum. encontrado no elevador. Ele estava também atrasado. Quem aplicou foi o juiz classista. Ele disse que valia, ele mandou aplicar a si mesmo. Ele não estava presente. Você acredita que eu passei por Que isso? coisa, que coisa. A É, às época, vezes é eu complicado. denunciei minha idade, né? Porque era a época de juiz classista. Fica tranquilo, fica tranquilo. Esse segredo morre com todos os seus seguidores, fica tranquilo. Olha, primeiro eu quero cumprimentar todos, boa noite. E fico muito feliz de vocês estar apoiando o projeto, que esse projeto vai ser longo. E a gente já fechou com tantas pessoas magníficas, inclusive que está presente conosco. Professor Gabriel, além de gentil, com senso de humor e muito inteligente. É, Não, 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 não. Não, não. sim. O- Olha, eu primeiro quero lhe agradecer por ter aceitado o convite, porque você é uma pessoa muito ocupada, tem muitos afazeres, e disponibilizar o seu conhecimento dessa forma genuína é uma coisa muito generosa. Muito obrigada. Você merece. Você é uma pessoa que tem uma obra muito importante, muito interessante, muito legal. E essa disponibilidade que você tem como professora é algo que também nos deixa todos encantados. Não é? Todas as pessoas Ah, que têm essa vocação, é sempre uma alegria ver você tomar à frente um projeto como o teu. Muito bom. Muito obrigado por você me convidar. fico muito feliz. Eu sinto honrada porque eu trabalhei com o professor Amaury Mascaro e eu nunca vi uma pessoa oferecer tanto conhecimento igual a ele. E é o Eu sei, mínimo que eu posso fazer. com Ele, certeza. você conheceu ele muito bem, você sabe. Sim. Ele não tinha dificuldade nenhuma de falar nada para gente. Você ligava para Não. ele ia em qualquer congresso, no Brasil inteiro, nunca cobrou. Uhum, uhum. Então, é o exemplo que eu tive, né? Eu posso me espelhar nisso porque quando a gente faz porque gosta, né, a gente devolve à vida o que recebeu praticamente de Isso. graça. Isso. O valor do que a gente recebeu é tão grande, né, que essa devolução É, não representa nada. E quando a é. gente faz porque gosta, a gente não trabalha, né, a gente se diverte. Exatamente, exatamente. Não é? Não é? Isso mesmo. Assim, esse tema, todo Aham. mundo acha que é um tema árido, né? Porque é um tema processual muito árido mesmo. Mas ele gera tantas situações intrigantes, né? Que acho que Uhum. nossa live hoje não sei nem como é que a gente vai andar, porque tem muita questão aí. E aí eu quero saber, a hora que você quiser começar, eu estou à sua Olha, disposição. você sabe que eu tenho uma regra muito simples, né? Você põe a música e eu danço. Ah, então vamos começar. É, Lógico, lógico, olha para lógico. você ver o tanto que o pessoal está tudo aqui animadíssimo. Muito obrigado pelo convite e obrigado por estarem presentes, né? Lógico. É, então, Gabriel, você vai tangenciar de que forma que você gostaria? Olha, acho que como toda caminhada tem que dar um primeiro passo, né? Vamos dar o primeiro passo, então. Um primeiro passinho é talvez só situar o que significa a ideia de uma exceção de incompetência em razão do lugar, dando um passo para trás explicando a questão da competência em razão do lugar, não é? Então isso para nós talvez seja o nosso plano de fundo inicial. Se você Isso. me permitir, né? Eu Não, acabei. olha, a live é sua. Eu apenas faço alguns questionamentos. A live é sua. Meu Deus, é aí que é aí que reside a minha preocupação. Mas a ideia da competência, quando se fala em jurisdição, não é? Está justamente em tentar prestigiar alguns princípios muito básicos, tais como, por exemplo, aquele que é naturalmente o, o juízo, a pessoa na sociedade que vai defender, ou que vai decidir algum tipo de drama humano. Hum? Então nós conhecemos a ideia de jurisdição como
aquele conjunto de regras que vão decidir quem, nesse composto, né, judicial, será o que vai decidir quem vai resolver um drama qualquer, um caso qualquer. E o legal dessa situação é que, como a gente não sabe quem é que vai decidir, não é? Você tem efetivamente a vida de sorteio, alguma coisa, né? E eu vou dizer uma coisa que me toca muito. Tá? Nós, hoje em dia, temos feito diversas avaliações das condutas dos magistrados, que são, assim, às vezes um pouco mais, né, dizem, tendenciosos para um lado, para outro. Não é? Um magistrado mais positivista, outro que se apega mais a princípios. Aliás, a discussão do momento. Nossa, nem quero falar sobre isso agora, porque vai estar muito bom. Vai. Eu sou clássica. Para mim, o positivismo é onde você tem que se pautar. Você pode até tangenciar, mas eu sou Veja, eu respeito todos os pontos de vista. Mas o que é interessante é, quando você analisa quem é o juiz que vai cuidar da sua causa, você pode ficar muito feliz ou ficar muito triste, né? Hoje em dia, esse conhecimento prévio das indicações dos juízes, inclusive tem sido até questionamento a partir de uma ciência muito nova chamada jurismetria, né? Exatamente. Então, se você eventualmente diz assim, com esse juiz ou com esse tribunal ou com essa turma especificamente, com essa composição, eu não vou ter sucesso, algumas correntes dizem que você não pode nem fazer acordo antes. Algumas decisões, inclusive, nesse sentido, que são muito interessantes. Mas tudo isso para dizer que a jurisdição, ela também tem uma componente aí de, abre aspas, um pouco de sorte. Um pouco de sorte. Então, a forma que você tem regras estabelecidas é para justamente diminuir essa questão da sorte e principalmente para que não haja um direcionamento da sua causa para aqueles juízes que eventualmente vão decidir mais favoravelmente a você. Então, a imparcialidade do sistema vem justamente dessa beleza. Não é? Você não sabe com quem você vai cair. Então, eventualmente pode ser um bom dançarino ou alguém que vai te pisar nos pés, nos calos. Não é? Eu acho rico isso, né? Porque começa, essa questão da imparcialidade começa daí, né? Sem dúvida nenhuma. Então, veja, através de regras que são postas, a gente vai saber qual é o juiz que vai cuidar da sua causa. E uma dessas regras diz respeito à questão, talvez uma regra muito interessante hoje em dia, é justamente a regra da localização logística, né? Física, aonde vai cair a sua causa. Tá? E nós temos, no artigo 651 da CLT, uma regra geral, bem geral, não é? Que é a seguinte: você, como empregado, e veja que, notadamente, a grande maioria das ações, mesmo após a alteração da norma pela emenda constitucional 45, ainda continua sendo de empregados em face de empregadores. Não é? Aliás, isso é um tipo de assunto que um dia você pode abordar. E como é rico, né? Qual a sugestão que você está dando? Que eu aceito todas as sugestões, eu gosto muito disso. Então, todas as matérias que a emenda 45 trouxe para a nossa competência, não é? E que nem sempre são aproveitadas. Eu tenho alguns alunos. Então, a sugestão de temas. Olha só. Eu vou anotar. Eu tenho colegas que estão, advogados alunos, que se dão muito bem fazendo, se especializando em multas administrativas. Né? E tem gente ainda que vai lá possível, em vez de ir para o trabalhista. Mas... Exatamente. E vai por aí. Né? Então caberia na nossa live que a gente está tratando de processo passo a passo. Esse tema, né? Veja, eu estou mais preparadinho para falar sobre a competência, não a funcional, né? A territorial. Mas se quiser, a gente engata mais. Hoje. Estou falando, eu te convidar para um outro momento para falar desse tema. Vai ser um prazer, nossa. Eu já aceito de antemão, né? E eu já convidei, né? Você já entendeu, sem né? dúvida. Eu só peço que você me entenda que eu não recuso nenhum convite, tá bem? E nenhum desafio. Se quiser, a gente vai ter. Nossa, mas esse desafio que você colocou é maravilhoso, porque realmente, quando saiu a emenda 45, eu lembro que o professor falou assim, queriam tirar a competência do juiz de trabalho. Isso. Eu lembro que não sei.
E ampliou. E depois eu conto na live que você fará, eu vou contar a historinha dessa emenda, que eu acho muito legal. Olha, é uma riqueza enorme, né? É uma riqueza enorme. E muita gente não tem aproveitado, até, digamos assim, as oportunidades comerciais que essa norma trouxe para a advocacia. Não é? Aí a gente ainda é muito uma justiça de empregado e empregador. Isso. E nós Relação temos de aí. trabalho, né? Mudou muito, né? E todo mundo acha que é só uma relação de emprego ainda, né? Ou pelo menos uma parcela muito grande. Mas a lei, não é? Com relação ao local de trabalho, a essa competência em razão do lugar, não é? Vai dizer assim: a vara, o juiz competente é onde se localiza o local de trabalho, onde você prestou serviço. Essa é a regra básica, a regra de ouro. Tanto que o artigo da norma fala sobre isso. Né? Ele vai justamente dizer lá, a competência, né, é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador. E já coloca uma questãozinha importante, né? Ainda que tenha sido contratado em outro lugar ou no estrangeiro. Ou no estrangeiro. Ou seja, aonde houve a prestação de trabalho, será a vara competente. E o princípio que alicerça essa competência é, primeiro, a ideia de não poder afastar a jurisdição. Tem que facilitar a jurisdição, em especial para o empregado, que no caso é o hipossuficiente, entre aspas, apesar de que esse tema, essa expressão também passa por muito crivo. Né? Mas ainda é no frigir dos ovos, alguém que tem menor condição de enfrentar a resistência do empregador. Né? Esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto também é um princípio, ainda que um pouco mais esquecido, mas tão importante quanto, é a noção de dar uma prestação jurisdicional de qualidade. Isso. Não é? Então não é só... Não é linda essa frase? Você gostou? Eu acho essa frase linda. Eu fiquei meia hora aqui para tentar não perder. Eu acho essa frase belíssima, porque é a essência da justiça, né? Sem dúvida. Então, prestigiar o acesso à justiça é o primeiro, né? E o segundo é fazer com que essa justiça consiga entregar uma prestação, né, justa, célere, equilibrada, né, que possa honrar, né, o seu mistério. Portanto, esses dois princípios vão dar o primeiro norte para o nosso trabalho. Você é competente o juiz no local onde você mora ou você, eventualmente, prestou serviço. Né? Geralmente, aonde você mora é onde você prestou serviço, porque essa é a grande regra, né, da dinâmica da vida. A lei, depois, ela vai também estabelecendo algumas exceções, não é? E aí temos os nossos parágrafos. Né? Então, olha que interessante. A primeira, quando for parte do dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será, ainda que a CLT não tenha sido mudada, mas é a vara, onde a empresa tem agência ou filial. Isso. E a essa o empregado seja subordinado. Ou seja, o local onde o empregado está subordinado, né, também é competente para que haja a apresentação do dissídio. Olha, Tony, posso fazer um parênteses nesse espaço? Mas, por favor. Porque esse local onde ele está subordinado vai nos ajudar bastante no teletrabalho, né? Olha, é um dos principais desafios hoje que nós temos, é justamente esse. Né? E se a gente for mais adiante, né, sem querer adiantar já os temas, mas hoje nós já temos casos em que as pessoas podem não só trabalhar em outro local, como também trabalham em outro país. Então, olha só, eu faço parte do núcleo de estudo da USP, do Trabalho Além do Trabalho, que é do professor coordenado pelo Guilherme Feliciano. E eu coordeno o eixo de pesquisa de teletrabalho. E a discussão é muito grande no mundo inteiro, porque tem o trabalhador que é contratado na Índia, tem transnacional. É muita situação, muitas situações. Nem só isso, né? Ele foi agora, e agora ele vai para a Bahia para poder, no caso da Covid, ele foi lá para a casa dele, na Bahia, para trabalhar. Olha que são muitas situações. Olha, o próprio tribunal aqui em São Paulo, sabe? Você tem muita gente que vem de fora, né?
passa no concurso aqui em São Paulo, e em razão da Covid, retornou para os seus locais, aonde moram, com a família, o que é mais do que natural, porque não representa nenhum prejuízo para a Não, jurisdição. não. Tá? Pelo contrário. E se isso ocorre na iniciativa privada, nós temos o mesmo mecanismo. É um mecanismo de facilitação do trabalho, não é? Um mecanismo de segurança para as pessoas. Não é? Eu acho isso bem interessante. Então nós vamos deixar esse espaço aí para a gente pensar como é que a gente vai ver a competência no teletrabalho, né? Você não acha? Veja, não só no teletrabalho, né, pensando, mas em qualquer tipo de trabalho remoto. Né? Sim, né? Sim, porque o teletrabalho é uma espécie, o gênero é trabalho à distância. Isso. Não, mas desculpe fazer essa pequena correção. Não, eu amo. Eu é que me corrijo, amo. viu? Eu sou Eu é que me prática, então do corrijo. jeito que você faz, eu gosto muito. Então, essa ideia de subordinação a uma agência, né, que está na própria lei, né, ou então na falta um local que seja o mais próximo da onde o empregado tenha domicílio, isso também nos ajuda bastante a entender como é que a justiça pode se aproximar, né, do jurisdicionado. Isso é importante. É legal levantar a questão de que se eventualmente há várias filiais ou a subordinação pode ser múltipla, não é? E no teletrabalho isso vai ser muito, muito notório, né? Você pode se submeter a ordens de mais de um chefe. Hoje eu descobri que eu tenho, eu acho que 5 chefes. É verdade? 5 chefes. Ó, o meu vice-presidente, o Dr. Valdir Florindo, né? A minha presidente de turma, doutora Doris Plina, que mora no coração, os meus 2 juízes auxiliares, a minha diretora, a minha assistente também, todo mundo manda em mim. Mas então você aprendeu a ser bastante flexível, né? Se não for, a gente morre, né? Morre. Eu sou um cachorro que aprendeu a miar, ou um gatinho que aprendeu a latir. Meu grande exercício é esse. É um grande exercício. Não tenha dúvida, né? Então, continuando. Há uma questão também interessante relativa à competência ligada aos colegas, aos empregados que são brasileiros trabalhando no exterior, que nós estamos falando da lei material aplicada, mas sim da competência. Né? Então, a competência também é aqui o foro brasileiro. E um outro caso específico, também proposto pela lei, que diz que, na hipótese do empregador promover atividades fora do local do contrato, e o empregado também acompanha essas atividades, né? É possível apresentar a reclamação no foro aonde o empregado desejar. Aliás, é muito interessante. Quando a gente fala assim, existe foro de eleição trabalhista? Tecnicamente não tem. Aliás, já foi período de concurso, né? Eu sei que você tem muitos concurseiros também como professora, mas sim, é possível. Quando se fala que a empresa tem uma atividade em várias localidades, aonde o empregado passou, né, trabalhando, ele poderia eleger qualquer um desses locais para poder apresentar a sua ação. E aí voltamos aos 2 princípios, a ideia de proximidade da jurisdição e de melhor serviço, não é, da jurisdição. Da entrega da prestação jurisdicional, né? Então, o desdobramento da melhor prestação entregue, isso também está na facilidade de obtenção da prova. Isso é importantíssimo. Então, eu não gosto muito da expressão verdade real, né? Porque quer dizer que tem uma verdade não real. Né? Verdade é sempre verdade. Isso ficou meio exagerado, né? Porque verdade é verdade. Muito. Verdade é só verdade, o Kant já poderia dizer isso. Mas uma ideia de verdade, eu poderia dizer uma verdade formal e uma material. Essa até isso é possível, né? Mas verdade é verdade, não tem jeito. Então, a ideia de você buscar uma verdade da prova está ligada a onde a pessoa aproveitou e fez ali a sua relação, né? Desenvolveu o seu trabalho. Então aí é ótimo. Essa ideia de que uma pessoa faz várias ações, várias atividades em vários locais, poderia também ampliar para mais uma outra questão, que às vezes também é um pouco mal compreendida até pelos colegas, e eu faço aqui a minha autoavaliação, minha meia-culpa.
que no início de carreira eu também só... Não, pega o último local onde Olha você aqui, trabalhou. ó, tem uma pessoa de Coimbra, Portugal, mandando boa noite para nós. Deixa eu ver quem é, porque eu tô sem óculos. Desculpa te atrapalhar. Isso, que é isso. Live tem essa coisa, Não, que energia. legal. Boa noite aqui de Coimbra, Vera Lúcia. Boa noite, Vera. Eu acho que é a professora Vera Lúcia que tá... Isso, é sua amiga. Ela é uma queridíssima colega, né? Amiga. Né? Então eu vou aproveitar que eu dei um intervalozinho. Desculpa te atrapalhar, que live às vezes a gente precisa fazer Não isso. tem problema, pode ser. Eu quero cumprimentar o Lauro, o Michel, o Paulo. O Michel é meu parceiro de trabalho, foi meu aluno, hoje é um grande advogado. Fico muito orgulhosa dele. Fez uma palestra na associação, eu era presidente, eu gosto muito dele. É verdade. Que bom. Olha só, gente. Olha, eu agora passou a Camila, que já passou por aqui, a Ana. Um beijo em todos. Agora vamos voltar aí pro tema. Olha, se bem que essas suas interrupções estão bem mais simpáticas que o meu tema. Não. Você sabe por quê? Porque você é pausado, né? Você vai falando o conceito aos poucos, isso a cognição vai sendo absorvida, né? Então, assim, esse método seu é muito didático. É truque de professor chato. Não. Olha lá, a Camila tá gostando, tá vendo? Mandou até o coraçãozinho. Que bom. A Camila foi minha estagiária na Mascaro, hoje é uma grande advogada também. O Alan tá aqui, olha, o Alan é um grande advogado também. Alan, boa noite, que bom que você está nos prestigiando. De Sorocaba, Lucas Iref. Exatamente. Excelente. Ele é craque. Ele é craque, é verdade. É. Nós dois fizemos, teve acho que um mini congresso lá na faculdade que ele dá aula. A faculdade é linda. Você entra lá e fala, nossa, eu quero ficar lendo aqui nesse jardim. É muito bom. Você sabe que o Alan hoje me fez uma colocação que assim, é típica de um estudioso, de um intelectual, né? E falou, já li 10 vezes a lei da gestante e estou com problemas. Falou, é assim mesmo. É assim mesmo. Eu não me arvoro em falar nada, porque já li também 10 vezes e estou cheio de dúvidas. Eu só li 5, tá? Que eu não consegui ler 10, não. Mas eu falei assim, mas aonde ela quer chegar? É complicado, né? É complicado. Mas o professor Alan eu tenho em altíssima conta. Aliás, não só ele, gostaria de aproveitar o seu programa para fazer um cumprimento a todos os meus queridos alunos, que também são muito bons, assim como os seus alunos também, né? Eles têm uma vantagem, ter uma professora como você é sempre muito melhor do que um professor como eu, né? Gabriel, não precisa fazer isso, que você é muito bom professor. Não, mas eles são excelentes alunos. Não adianta você, né, ensinar e o pessoal não aplicar. Né? Então, é verdade. Estão conseguindo... deixa eu só colocar o meu fonezinho de ouvido para ouvir melhor. E questãozinha tecnológica. Melhorou agora? Tá ouvindo? Olha, eu estava te ouvindo muito bem. Não tive nenhum problema. Perfeito. Retornamos aqui. Pois bem, então, o que aconteceu, né, em termos de competência, né, assim, mais potente que talvez nos interessasse aos seus ouvintes? É a ideia de que a reforma trabalhista trouxe algumas novidades processuais ligadas ao argumento, né, na qual se faz a chamada exceção de incompetência em razão do lugar. Lembrando que toda exceção de incompetência é um mecanismo de defesa, né, porque ele é proposto pelo réu, não pelo autor. O réu é que vai dizer, olha, o autor propôs essa ação no local errado. Seja porque o local é funcionalmente errado, nós não vamos falar dessa questão agora, seja porque a questão do valor pode ser errado, né? Também não é muito aplicado a trabalhista, seja porque a matéria, né, é outra, ou então porque o local onde foi proposta corretamente uma ação, que tem tudo para se desenvolver e chegar a resolver o mérito, ela foi proposta no local incorreto. Isso. Então, a exceção de incompetência, em razão do lugar, é a forma pela qual o réu tem condição de deslocar
Isso. uma ação que foi proposta em um determinado foro para outro que ele considera que é o foro adequado. E lógico que tanto o autor quanto o réu têm interesse, lógico, em prestigiar esses princípios constitucionais que nós falamos, de melhorar a jurisdição, de poder ter um acesso melhor à justiça. Então não é porque é empregador que terá que ser massacrado, não é? Isso. Né? Isso. Então, e não é porque é empregado que terá que ser totalmente beneficiado. Então Isso. é preciso que haja, do ponto de vista trabalhista e processual trabalhista, uma ideia de um certo equilíbrio, e aí tem a própria legislação vai nos ajudar a trazer essa informação. Olha, como eu já estou aprendendo a conhecer você. Você colocou o óculos e chegou pertinho. Significa que você quer fazer aquela pausazinha para cumprimentar. Não, 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 não. não, eu não farei, não. Eu estou lendo aqui porque eu preciso ter, dialogando com as pessoas que estão assistindo, mas eu não. É que é muito simpático. Por mim, você fica à vontade, tá bom? Fique sempre à vontade. Mas é porque a prioridade são eles, né? Lógico, com certeza. E vem perguntas muito ótimas, muito boas, né? Não, Geralmente mas bem boas. você vê como eles estão satisfeitos. Eu vi que eles até agora não estão querendo, só estão fazendo graça até agora. Sério? É porque eu acho que eu também só fiz graça até agora. Não, não, não. Não, porque você é muito profundo. Você só é muito elegante, você é muito profundo, então não tem como, não. Vai, continua. Bom, Eu estou vamos lá. aprendendo muito. Então, o que ocorre é que o Brasil é um país continental. Uhum. Um país continental. E há uma mobilidade de trabalhadores no país que às vezes faz com que haja a migração, não é a palavra certa é migração, mas vem de outros estados para São Paulo em especial, trabalhadores para poder dar conta das demandas que os empregadores têm nas principais regiões ou em outras regiões que não são as regiões que fornecem mão de obra naturalmente. A gente sabe que o Nordeste, por exemplo, ela é uma grande fonte de mão de obra de qualidade, inclusive, de qualidade, não é? Aliás, é interessante porque afasta um pouco qualquer tipo de pensamento negativo que tenha a respeito, né, do Nordeste, e tem que ser enaltecido e realçado isso, né, e realçado. Você sabe que os melhores cozinheiros dos restaurantes finos aqui em São Paulo são comandados por colegas, né, por cozinheiros que vêm do Nordeste? Sim, eu fiz uma audiência lá no Nordeste, eles contaram isso para mim. Queria que eu fosse um restaurante lá que era o mais fino do mundo. Do mundo, lá no Piauí. Olha, eu não duvido, viu? Porque no Piauí fica Piripiri. Não é? Pois é, então. A audiência era em Piripiri. Ah, é? Você sabe que Piripiri é uma fonte inesgotável, né? Tanto de bons cozinheiros, como também de mestres de obras de qualidade excepcional. É uma coisa. As empresas eventualmente vão até lá buscar esses empregados, trazem para cá, né? E depois, como tudo que é bom acaba, eles retornam. Sempre. E quando eles retornam, eles podem. É que a atividade de restaurante ela é muito sazonal, né? Infelizmente. É verdade, verdade. Assim como também a atividade de construção civil, né? Sim. E, inclusive, quando passa por crise, aí fica pior ainda, né? Muito triste. Então, essas pessoas que retornam à sua terra natal, não só Piripiri, mas como outros locais do Brasil, né, que também merecem ser reconhecidos, essas pessoas podem ter o interesse de promover ações trabalhistas, pedindo seus direitos, o que é absolutamente normal e é um índice de cidadania. Não é? Você poder demandar em juízo aquilo que você acha que tem de direito. Não que você vá ser atendido, mas pelo menos a demanda deve ser, não é, prestigiada. É nesse momento que começam a ter problemas. Muitos empregadores em São Paulo ou no Sul que são obrigados a se deslocar até as cidades no Nordeste para poder se defender. Ou então também, o contrário, muitos empregados que se constrangem de ter que sair, seja do nosso Nordeste ou do Norte, né, para vir para São Paulo ou para a região Sul, para poder propor uma ação. Não é? Você sabe que as viagens do Brasil, elas são continentais e caras. Então, se vier de avião, é mais... Quem está no Nordeste fica mais barato ir para a Europa do que ir para São Paulo, às vezes. Né? Verdade, verdade. Então, imagine um trabalhador que tenha que se deslocar de lá para cá, lembrando que, apesar do nosso princípio trabalhista pretender que as audiências sejam unas,
não é? A maioria, e eu particularmente eu até advogo que as audiências sejam cindidas, porque a audiência única, a UNA, ela favorece muito o empregador. Não é? Sim, concordo. Enquanto que a audiência cindida, dividida, né, e partida, ela pode dar um pouquinho mais de equilíbrio. Isso, equilíbrio. Por Concordo. outro lado, ela impõe maior custo. Tá? Também não sou alheio a essa realidade. A ideia, portanto, é tentar encontrar um meio termo. Do ponto de vista eu não vou dizer a justiça social, mas de uma economia social, né? É muito menos prejudicial a empresa ir para o Nordeste do que o trabalhador vir para a região Sul, na hipótese de uma ação trabalhista. Mas isso nem sempre é muito agradável às empresas, porque afinal de contas terão que custear. Né? Em razão disso, a Mens Legis levou a uma alteração do artigo 800 da CLT. Exatamente, foi esse escopo. Esclarecendo aí uma coisa interessante, né? Como é que na tradição ocorria essa oportunidade da empresa alterar o local da ação? Ocorria através de uma apresentação de uma exceção de incompetência em razão do lugar na primeira audiência. Exatamente. Lembrando que essa audiência poderia ter um caráter de conciliação, não é? Ou se fosse também a apresentação de defesa e a colheita da prova. Todavia, demandava que um advogado, um preposto e as testemunhas eventualmente fossem lá para a cidade onde foi proposta a ação. Se você imaginar cidades distantes, não é mais um envio de um advogado e um preposto. Não é? Aí já dá 3 ou 4, às vezes 5 pessoas. E tudo isso tem um custo danado, porque você tem que mandar o pessoal para lá e depois pagar a estadia, não é? Pagar o hotel, porque nem sempre tem retorno no mesmo dia. Não é? E é muito complicado mesmo. Então, em razão disso, a CLT foi alterada, e aí está escrito qual foi a intenção da norma, né? Propiciar ao empregador a apresentação de uma exceção de incompetência em razão do lugar, não precisando ir até a audiência inicial, o dia da audiência, mas fazendo essa proposta de natureza documental, não é? Ao juiz, através hoje em dia, eletronicamente, de modo que o juiz pudesse ter noção, ter contato com esse argumento e, inclusive, até economizasse esse dispêndio, não é? De viagens, analisando e dizendo, olha, realmente houve um erro aqui de proposição da ação, é lá aonde o empregador está dizendo, o excepto está dizendo, né? Esse cliente está dizendo que deve ocorrer a ação. Então, a noção, isso modificou muito, né? Modificou muito essa nossa noção. Portanto, hoje, se uma empresa que está localizada em uma região ou uma cidade for notificada de uma ação judicial em um outro estado, né? Em tese até em outra cidade também, né? Ela pode promover uma exceção de incompetência em razão do lugar sem precisar se deslocar até o juízo natural, o alegado juízo natural. Então ele pode fazer isso de forma documental. Isso realmente ajuda bastante. Né? Bem, essa alteração vai gerar um monte de dúvidas, um monte de problemas, né? Então, não sei, com relação a isso, você quer fazer algum comentário ou eu posso também continuar? Gostaria de dar um pitaco. Opa, ótimo, diga. Uma pimentinha. Excelente, tá por favor. Bom? Porque você partilhou comigo da sua posição de que você entende que esse prazo não é peremptório, né? De a partir da notificação. Inclusive, para os colegas advogados que estão aqui, eu sempre fiz um procedimento para o cliente, assim que ele receber a notificação, nos enviar para o escritório, para que o prazo não seja... não perca preclusivo, né? Preclusivo. E aí, eu fazendo a pesquisa... Eu vi que você tem muita gente que pensa com você, mas tem gente que não pensa como você. Ufa, ainda bem, temos polêmica. Temos polêmica, por isso que eu estou querendo colocar pimenta. Temos polêmica. Aí, não quero saber o seu argumento, para eu mostrar o argumento da jurisprudência que eu vi, para a gente, né? Vai ficar rico. Sem dúvida. Aliás, a jurisprudência melhor acompanha você do que a mim.
Mas, Mas é porque, como eu, assim, advogado, você sabe que aham, advogado ele está sempre prejudicado em tudo, né? uhum, Não é que a gente é vítima, não, é porque a gente está sujeito a situações. Então, assim, eu sou conservadora para essas questões de prazo. Então, uhum, uhum. eu sugiro que todos os meus colegas falem para os seus clientes, vocês têm de mandar antes dos 5 dias. Porque se tiver problema de competência, nós temos riscos. Você tem toda a razão. E é A- a- bom saber do seu pensamento, porque se acontecer do cliente mandar, né? Tem a discussão, a gente lógico, lógico, precisa, entendeu? lógico, A gente tem que ser lógico. estreito, né, advogado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você coloca um fator muito importante, que é a diligência do advogado, não é? É. E uma certa forma, eu vou usar um termo talvez um pouco mais, né? Não é uma domesticação, mas uma catequização, não é? Do cliente, dizendo assim, me mande, né? Não esconda as notificações, né? Porque geralmente eles vão te mandar isso, vai fazer, doutora Patrícia, o que a senhora vai fazer hoje à tarde? Não, e eles têm uma coisa também, que às vezes É, o escritório ele cobra por mês. E sim. aí, o processo que entrou, então eles deixam para passar para você logo em Aham. seguida, para não cobrar antes. Eu entendo, eu entendo. Isso Entende? chama-se economia de palito. É, exatamente. E Tá? se o artigo diz que é a partir da notificação, Uhum. você vê. Então eu vou te dar, quer dizer, vou discutir com você um argumento para o seu cliente, tá bom? Tá? Tá Que bom. te ajude, né? O fato de que a norma diz que no prazo de 5 dias, lá no artigo 800, né, você tem Isso. que apresentar a exceção de incompetência em razão do lugar, não implica em perder a possibilidade de apresentar a exceção. Hum, Veja, por quê? Porque o próprio caput vai falar de que é uma possibilidade, dá perfeitamente para extrair que há uma faculdade do empregador utilizar desse instrumento, cujo instrumento foi dado para economizar. Esse, hum, não é? Então é o seguinte, se você não aproveitar os 5 dias, você ainda pode aproveitar e apresentar a exceção? Pode, mas não só, né, não mais eletronicamente. Vai ter que ser presencialmente. E aí pode custar mais caro do que. Veja, é que eu tenho a impressão que você é uma colega advogada, não é, cujos honorários compensam a grandeza e a sua, né, a sua questão intelectual aplicada aos seus clientes. Então, ou seja, eu quis dizer, você deve ser uma advogada cara. não, não. Não, Você é não, muito não, não, não. generoso comigo. Você é muito generoso comigo. Não, você pode Não. aumentar os seus honorários agora. Aumenta os honorários. Ó. Mas a noção que a gente tem que ter é a seguinte: você não perde a chance de apresentar a exceção. Só que ela não será mais eletronicamente. Tá bem? Ela vai ser lá no dia da audiência. Tá bem? Agora, você quer uma outra pimenta? Quero. E se eu disser que você não precisa aplicar em tese, não precisa respeitar os 5 dias? Pois é, eu tenho um julgamento aqui para te passar É. que foi contrário, hein? Então vamos lá. Ó, eu vou explicar para você. Eu quero a sua tese, eu quero a sua Vamos, tese. Eu vamos lá. preciso dela. Porque o cliente acontece de tudo. Lógico, lógico. E meus colegas advogados estão precisando de argumento aqui. Lógico. Olha, o primeiro juiz da causa é o advogado, não é? É. Ele recebe uma notificação, não é? Por exemplo, ou mesmo fora dos 5 dias, na qual o empregado prova para o juiz que ele, né, propôs a ação em local incorreto. E o colega diz assim, eu vou provar isso na audiência inicial. Tá bem? Mas essa prova já está bem feita, bem desenhada, bem contornada. Tá? Você, como advogada, primeira juiz do processo, olha e fala para o seu cliente assim, essa eu acho que vai colar. Uhum. O que o seu cliente reclamante deve entender? Baseado na sua alegação para o reclamante, diz assim, a gente vai acabar indo lá, hein? Então vamos fazer uma coisa, ao invés de vir todo mundo para cá, ter uma audiência na qual você também terá que participar, não é? E que vai ser decidida essa questão
talvez seja melhor aceitar essa exceção e, eventualmente, a gente vai para lá, ou deixa o juiz já decidir, porque se ele decidir quem tem que ir para lá, eu não perco tempo. Lembrando que tempo no processo também custa para o empregado. E também custa para o empregador. Não é? Então, isso pode ser feito apresentando esse material, e aí o advogado nada impede que faça uma ligação, explicando ao colega, eu vou apresentar aí, né? Mas você perdeu o prazo. Não perdi o prazo. Não. Mas o TST diz que perdi o prazo, né? Mas já eu sabe? perdi o prazo. Você já sabe que a decisão que eu estou aqui é do TST? Mas não, é uma surpresa. Eu vou fazer cara de paisagem. Você é muito... Também, né? Eu estou lidando com quem, né? Lógico que você sabia, né? Mas o que é interessante, né, é que você pode argumentar. Uma coisa que eu seria muito importante, Patrícia, né? Eu vou te chamar de Patrícia porque você é muito jovem, então tá. Pelo amor de Deus. Eu não sou muito jovem, não, mas pode me chamar de Patrícia. Patrícia, a nossa situação hoje, né, é discutir narrativas. Os advogados estão cada vez mais conscientes de que eles devem investir na construção de narrativas. A narrativa é o que convence o juiz. A narrativa é o que convence o colega da parte contrária, convence também o empregador ou o empregado, convence seus clientes e assim por diante. Não é? A natureza, né, da narrativa é a obra-prima do advogado. Ele mexe com a palavra. Isso. Então, é perfeitamente possível que você explique ao colega da parte contrária que ele terá prejuízo. Não é? Eventualmente indo, tendo que aguardar uma audiência inicial para poder discutir. Você deve estar preparada para ouvir o seguinte: colega, você terá que sair de São Paulo para vir até Piripiri. Você vai pagar essa passagem, né? Vai pagar o hotel. Mas tem uma carne seca lá maravilhosa. Na estrada que vai para Piripiri, quem vai de carro, tem aqueles restaurantes. Maravilhoso. Você conhece lá? Não, os meus alunos tiram foto e me mandam. Vem pra cá, vem pra cá. Aí eu perguntei cerveja gelada, aí eu falei assim, é a mais gelada do Brasil. Você não tá entendendo. Você põe assim a carne na boca, você fala, o que é isso? Ela é exportada para o mundo inteiro, essa carne. Então, os americanos copiaram daqui, dizem. Lá, eles fazem chiclete lá, né? Aqui a gente faz... Maravilhosa carne, você não está entendendo. Eu imagino. Mas essa ideia de que você pode vir do outro lado, olha, mas você terá que vir para cá, vai custar... Você sabe que tem muito advogado que negocia isso. Não, eu vou ter que pagar uma viagem, isso aqui, vai me custar 10 mil reais. Quanto é que você quer de acordo? É verdade. Vamos deixar pelos 10? Sai 0 a 0 você não perde, né? Pode acontecer isso. Agora, é lógico que vai demandar, né, o tipo de ação, a demanda em si, se ela é uma demanda que abre caminho para outras, ou se ela é uma demanda bloqueadora. Todas essas estratégias do advogado, ele leva em consideração. No fundo, é um pouco de jurismetria, não é? Sim. Mas a gente agora, sempre né? Agora a gente está sempre passando por isso. Mas veja, seria legal retirar essa carga negativa do que é a composição, a ponderação do advogado em razão das ações, né? Porque ele faz isso sempre. Né? Então temos aí que ponderar para que não haja uma crucificação indevida de uma ciência. Não é? Uma ciência. E sem dizer que também, para aproveitar, né, já que você quer novas ideias, com certeza a gente vai ter que discutir a inteligência artificial. E na hora que vier a inteligência artificial, aí acabou. Toda essa discussão virá através das métricas propostas pelos próprios, abre aspas, algoritmos, fecha aspas, né, que também estarão ao nosso dispor. São algumas palavras que parece que vai ter uma carga negativa grande, né? Algoritmo, sempre teve algoritmo, né? Depois também a questão da jurismetria. Né? Mas o algoritmo, ele tem muitos complicadores em várias questões mesmo. Tem. Depois a gente pode até falar sobre isso, mas o algoritmo, é uma questão para se fiscalizar. É verdade, eu não discordo. Mas a gente não pode debitar ao algoritmo maldade, né? Porque na verdade ele é um... Não, ele pessoal... você tem...
ele existe. Nós temos que só não ficar, deixar à mercê deles. Lógico, né? Lógico. Não pode perder o controle, né? Não pode perder o controle. Então, Deixa eu ver o que o Lauro está perguntando para nós aqui. Poderia o magistrado mediar as partes, mesmo estando incompetente para a demanda? Por quê, Graças? Não sei se agora você pode responder ou você quer deixar para depois. Eu respondo, sem problema nenhum. Fique à vontade. A live é sua, eu só sou uma interlocutora. Até porque no tribunal hoje eu tenho uma das minhas funções também é ser mediador ainda que de processos coletivos. É um desafio muito interessante, muito bacana. Então, você viu aí a pergunta dele. Vamos responder, então? Então, olha que legal, né? O que eu vou dar uma sugestão de resposta, tá bem? Tá. Sempre submetido a pauladas, né? Aos crimes e às pauladas. Né? Mas os juízes, de modo geral, são idênticos, são iguais. Do ponto de vista, né, como magistrados, todos passaram no concurso, todos têm a mesma formação, então todos eles têm condição de responder a questões jurídicas. O que acontece na jurisdição ou na distribuição da competência é fazer com que aquele magistrado seja o responsável pela solução de uma causa, de um litígio. Não é? Ora, na mediação, nós não temos necessariamente um litígio, não é? Formal. O litígio ele é da vida, as partes estão discutindo. Né? Então, o juiz pode fazer, no papel de mediador judicial, a verificação de se o que está sendo concordado, celebrado, é ilegal ou não. Isso. Entende? Então, aí, eu diria para você está lá em Piripiri, o juiz de lá é incompetente, mas as partes chegaram a um acordo. Não é? Será que o juiz de lá não poderia, né, verificando o que foi pedido, é? Verificando a defesa, se for o caso, verificando se as partes estão acompanhadas de advogados, isso é importantíssimo, é? Se as partes estão confrontadas com os princípios da mediação, dos quais um dos principais é a ciência do que está sendo mediado e o seu horizonte. Por exemplo, fazer mediação e acordo sobre questões que não estão sendo postuladas ou que não estão conhecidas, não dá, né? É meio complicado. Mas se tudo está sendo postulado, é conhecido, e a mediação tenta resolver essa questão, eu particularmente tenho a posição doutrinária de que eu não teria problema nenhum de homologar algum acordo. Sei de colegas que já mediaram e também fizeram homologação de acordos nupciais, trabalhistas. Eu sei sim também de alguns casos nupciais também. O professor Raul contou alguns casos muito engraçados. Era ótimo. Ele contava uns casos muito engraçados. Então, eu entendi sua posição doutrinária. Você separou, né? Porque para não homologar um acordo, ou ele é ilícito ou ele é inconstitucional para ser homologado. Do contrário, né, não é um óbice, né? Ou então ele não está sendo feito na plenitude dos princípios da mediação, tal como, por exemplo, a ciência do que está sendo negociado. Assim, da capacidade da pessoa de seguir, né? Isso. Agora, eu entraria com mais uma complementação. Lauro, se a alegação de competência em razão julgar, ela resulta numa nulidade relativa. Ela não resulta numa nulidade absoluta. Muito bem lembrado. Né? Então, a meu ver, se tratar dessa incompetência, eu não vejo problema, a meu ver. Né? Até porque também é um dos pontos que a gente pode discutir, né, e relembrar, sendo uma incompetência relativa, ela não pode ser declarada de ofício. Pois é. Não é? Então o juiz não pode dizer, olha, eu não vou homologar porque eu não sou competente. Não é? Me declara incompetente e manda para o juiz. Aliás, se a gente pensar bem, pode ser até um desserviço. Não é? Porque vai obrigar um trabalhador a vir para um outro local com custos, com gastos, não é? Para que o juiz, abre aspas, competente, dê uma resposta que, do ponto de vista técnico, não será diferente da resposta do juiz lá. Porque parte do princípio que todos são idênticos, todos são iguais, não há hierarquia e não existe. Aquele juiz sabe mais do que eu ou menos do que eu. E a sua posição, ela perfilha com a sua base, na hora que você começou a dar a sua explicação, né? Dos princípios que
que rege a questão da competência, né? Ah, A entrega da prestação jurisdicional, isso. de todos os valores que estão inerentes a elas, né? Então, eu concordo com a sua posição. Que tem que ser a melhor, a mais rápida, a mais segura, a mais econômica. Não é? Então, aí... Agora, existe uma questão importante que você está comentando, que nós falamos diante, assim, en passant, mas é a presença pelas duas partes acompanhadas dos seus advogados. Porque o que vai dar equilíbrio jurídico às partes é estarem assessoradas. Sim. Não é? Então, de novo, retornando, o primeiro juiz do caso é o advogado. O que acontece, Patrícia, é que, vamos fazer aqui também uma meia-culpa, né? Muitos colegas, às vezes, por força das circunstâncias, né, acabam não tendo tanta aplicação, né, quanto você, como professora. Né? O colega é forçado por condições materiais, tem que sustentar a família, tem que sustentar um escritório, né? Tudo isso tem que ser motivo de compreensão e acolhimento. Isso. Eu não tenho dúvida, né? Mas isso não pode passar por cima da noção de que o advogado tem que ser bem formado. Não é? Ele tem que ser bastante consciente das suas atribuições, porque eu não posso perdoar no advogado aquilo que eu não perdoo no médico. Exatamente. Não é? O médico não pode dizer assim, olha, eu dei um remedinho lá porque eu não sabia que literatura médica diz que tal remédio é só bom para piolho, né? E não para outra. Desculpa, eu acho que fui indelicado. Não, não foi não. Você não é indelicado, porque isso é muito importante ser dito. Muito Calma, eu fui indelicado com os piolhos. Ah, bom! Graças! Ai, que bom, que alívio! Mas então, para não ser indelicado com ninguém, né, os médicos eles devem se manter, né, no estado da arte. Ou seja, serem senhores daquilo que a ciência produz com o máximo de acuidade. E os advogados também são cientistas nesse sentido. Uhum. Eu gosto muito de você falar isso, porque o objetivo que eu faço essas lives é para isso. Para que o advogado ele detenha o conhecimento e se valorize e possua isso para ser respeitado. Lógico, então, lógico. A gente está aqui oferecendo para os colegas. Não tenho dúvida. E é isso que é importante, né? Isso não... Me dá muita alegria isso, viu? Muita alegria mesmo, tá bem? Que é a sensação que você tem como professora e eu também, né? Aliás, você é professora, eu só me arvoro, né? Eu me acho só. Gabriel, não fale isso, Gabriel, porque não é verdade. Vamos lá, eu vou acreditar. Não é verdade, absolutamente. Você é extremamente consciente do conhecimento. Você tem didática, amorosidade. Professor é isso. O professor Amaury, ele falava assim para gente, os melhores momentos da minha vida eu passei na sala de aula. É verdade. E quando eu fui dar minha primeira aula, eu fui nervosa para falar com ele. Aí ele falou assim, professor, eu vou dar aula, eu não tenho o carisma que você tem, né? Ele é um carismático, né? Aí ele pegou e falou assim, mas você é simpática, Patrícia. Muito, sem dúvida, isso é super. Eu tenho um aluno que ele passa a aula toda perguntando, mas nos últimos 5 minutos ele fala assim, professor, eu tenho um caso de inusitado. Aí ele dá o caso, e aí a gente fica até as 11 horas conversando sobre o caso. Isso é terrível. O doutor Cícero é terrível. Aí eu contando isso para ele, né? E aí, depois, passado um tempo, falei, professor, mas eu estou tão feliz de dar aula. Olha aqui. Eu recebi uns elogios. Ai, Patrícia, aluno elogia porque ganha nota, que ele era um pouco realista demais, né? E eu, entusiasmada, ele quis me dar uma banho de água fria, né? Aí eu falei assim, então tá bom, leia aqui o que ele escreveu. Aí o olho dele encheu d'água. Que coisa bonita, né? O aluno foi lindo comigo, sabe? Muito gentil. Sim. Aí o professor, assim, põe isso no quadro. Desse jeito sério. Ele era muito sério. Põe no quadro. Que bacana. Que legal. Mas nunca mais ele duvidou que meu aluno estava me elogiando, né? Opa, até porque você fez a prova, né? Não, mas o professor era assim, ele era juiz, né? Ele era advogado, mas nunca deixou de ser juiz. Ele sempre fazia os questionamentos e queria
ter certeza. Ele era inerente a ele, sabe? Que bom, que bom. Mas, de toda forma, né, só para assim, fazer uma pequena observação, essa noção de que o juiz não pode dar a noção, a incompetência em razão da matéria, né, perdão, em razão do local, de ofício, permite que ele continue, inclusive, nessa situação. Imagine, hoje o processo civil e também trabalhista permite que as partes façam um acordo, não faz? Podem haver acordos processuais, o termo processual. Tá bem? Então, as duas partes poderiam fazer, olha, nós momentaneamente abrimos mão de nossas alegações sobre a questão da recessão e racionalização do lugar, para que esse juiz adquira, nesse momento, a qualificação, a competência para homologar o nosso acordo. Mas você sabe que isso no civil está muito bom, mas no trabalhista não cola esse acordo, né, que você faz para poder combinar a prova, como fazer. Eu acho não funciona, nenhum juiz consegue aceitar. Olha, eu acho que talvez são construções, né? São construções. É muito novo, né? Os colegas vão construindo, há também uma maturidade natural, né, dos colegas, e eles vão se aproximando de boas ideias. Agora, olha que interessante. A questão da maturidade pode ser tanto positiva quanto negativa. Às vezes um juiz mais antigo não gosta do PJI. E os juízes mais novos adoram, sabe? Faz tudo, né, no PJI. Então é um equilíbrio entre as capacidades típicas das gerações. Não é? Essa relação intergeracional hoje ela pode trazer ao futuro, ou pelo menos no frigir dos ovos, né, uma valorização também da própria justiça. E que é o que está precisando hoje. Né? Porque sem justiça não há democracia, não há direitos, não há cidadania. Não é? E isso é muito relevante. Olha, vamos mandar um abraço para o Rodolfo Pamplona, lá da Bahia. Opa! Terra maravilhosa, né? Terra maravilhosa. Gente, isso é muito bom. Ele é muito generoso, né? Sim, Ele assim, recebe as comidas assim, dos pequenos empresários, e ele vai lá e mostra a comida, e todo mundo vai comer deles. Ele faz isso para incentivar, sabe? Lógico. Aí eu fico louca com aquelas comidas, eu falo, ai meu Deus, eu preciso ir para a Bahia rápido. Eu não tenho essa vantagem aqui em São Paulo, mas gostaria muito. Aliás, estou me oferecendo. Posso receber também a acarajés. Fala isso para ele. A acarajé quente ou frio, né? Eu gosto dos dois. A primeira coisa que eu faço quando eu piso em Salvador é ir lá comer o acarajé. Amo acarajé, eu amo. Do jeito que você serve pimentas aqui, viu? Eu já sei que você gosta de acarajé quente. Eu ponho as pimentinhas. Agora, vamos voltar ao nosso tema, que senão a gente adora conversar, né? Pouquíssimo. Quer falar do teletrabalho para a gente poder... Quero. Agora, o que eu vi, né? Só para trazer assim, a controvérsia para o pessoal, para poder fazer você disse que não é um prazo preclusivo. A sua tese é muito boa para a gente utilizar quando o cliente demorar para nos passar. Mas o que entendeu um julgamento que eu peguei do TST? Ele entendeu que era preclusivo exatamente pelo escopo da lei. Que era evitar que lá na frente fosse surpreendido com toda uma mudança em razão da prova, em razão do local. Então, exatamente por isso, quer dizer, olha que coisa. E essa decisão, deixa eu ver, só de que data que eu peguei, só para poder o pessoal ficar atento, né? Foi de setembro de 2020. É sempre respeitável, né? Especialmente quando o TST fala sobre teses. Não é? Mas, de novo, a tese do TST tem que ser respeitada, não é? Mas ela tem que ser objeto de reflexão. Eu não tenho dúvida. Eu adoro isso, por isso que eu gostei de trazer para você, porque a sua reflexão é muito, assim, os seus pontos de vista não é o querer, é um ponto de vista muito racional, né? E, lógica e baseado na questão. Porque aqui não fala realmente, se você lê o artigo, ele não fala da obrigatoriedade mesmo, ele fala apresentada. Essa expressão apresentada quer dizer que pode não ser.
posso também apimentar essa questão? Eu quero que apimenta. Então, vamos no 790, que é o cap. Quando a gente faz a análise topológica, né, da norma, a gente tem que ir lá, pelo menos no artigo que abre o capítulo. Né? Qual que você está então, falando? 799, é um antes. 79. Ah, sim. Tá, Isso, né? É o caput. Isso. Eu vou falar, acho o artigo para o segundo. Tá. Né? Das Olha, decisões. vamos lá. Fala, Vamos lá, fala. ler inteiro. Nas causas de jurisdição de trabalho, somente podem ser opostos. Verbo poder em primeiro lugar. Né? Ou seja, não é uma obrigatoriedade. Só aí já diz, o verbo poder já lembra a faculdade. Com suspensão do feito, blá, blá, blá. As decisões de são alegadas na matéria de defesa. Ok. Das decisões sobre exceção, né, salvo quanto a essas terminativas de feito, não caberá recurso ordinário. Então, quando a gente olha o caput, ele já tem ali um verbo poder iluminando todo esse edifício. Então, como a ideia de hermenêutica topológica diz que os demais artigos não podem confrontar o de cima, né? Aí você está falando da interpretação sistemática, né? Sistemática, né? Especificamente deixando que o artigo de cima, que vem antes, possa iluminar a inteligência do de baixo. Mas, olha, primeiro, eu tenho um livro que é muito bom, né? De um colega nosso, aliás, foi ele que talvez tenha dado essa ideia de me convidar, muito generoso, que é o Dr. Lúcio Munhoz, né? José Lúcio Munhoz, né? Não foi? Não vou dar os louros a ele, porque eu sou muito honesta e verdadeira. Eu que sugeri. Ah, é? E ele aceitou. Lógico, eu pedi. Porque ele foi o correio mais... Eu falei assim, você podia convidar seu amigo? Eu posso te dizer que você está muito bem de correio elegante, tá? Porque ele é ótimo. Eu tô ótimo. Olha, eu não sou uma pessoa rica de patrimônio, mas eu sou rica de amigos. Opa! Se nós dois temos o Lúcio no nosso hall de amigos, somos milionários, né? Você já imaginou que coisa? Não, olha, falar em amigo. Oi, Lorena, boa noite, querida. A Lorena é uma procuradora do trabalho. E ela faz parte do instituto que eu faço, do Ítalo Brasileiro, que a gente está junto no mesmo instituto. Beijos para você, querida. Obrigada. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. E aí, vamos continuar aqui nessa... Mas então, tem um livro muito legal que é do nosso ex-vice-presidente, né? O Rafael Pugliese, e ele fala justamente sobre isso. Rafael. Como é o nome do livro? Deixa eu ver. A Reforma Trabalhista Comentada. Essa aqui é assinada, então é minha, não vou poder. Mas ele traça diversas questões aqui ligadas a esse artigo, né? E vai justamente falar isso, que não é preclusivo, né? Ou pelo menos que ele não impede a apresentação posterior. E aqui é legal, essa frase também no 800, né? Apresentada a exceção. Ou seja, você pode não apresentar. De novo, é um verbo colocado aí numa condicionante, né? Exatamente. Então, agora, veja, a gente tem que respeitar, afinal de contas, o TST. Eu tinha que trazer para você. Não, excelente. Então, agora, veja, lá o TST vai justamente talvez trabalhar com um argumento ligado à jurisdição, à formação, né? À apresentação e facilitação da jurisdição, o que talvez não seja bem a ideia, né? Aqui existe uma questão... Sabe por quê? Porque quando a gente fala da jurismetria, nós trazemos para o escopo do processo a sua avaliação econômica. Aliás, a gente sabe também que um dos temas que você com certeza deve abordar qualquer dia é a ideia de avaliação econômica do direito, né? Sim. Ou seja, se eu escapar disso, eu vou virar, não é? Aí, com todo carinho, aquelas lições do Yering, né? Perde o trem por causa de um penny. Que não é bem o caso, né? Então, o direito, cada vez mais, ele passa por esse crivo, pelo menos no nosso mundo moderno. Sim. E a gente pode deixar as causas, as questões mais candentes, aí sim, para as esferas que possam chegar até no próprio STF. Né? Exatamente. Tá? Inclusive, esse o objetivo também do nosso projeto.
Uhum, excelente, excelente. Dá essa visão panorâmica Uhum, uhum, para que você tenha condição de chegar, trazer a causa lógico. para onde ela precisa chegar. Então, assim, por exemplo, na petição inicial, a professora Uhum, Eveline, ela colocou, hoje, para você fazer o inicial, não é como antes. Você não pode chegar e uhum, colocar um inicial. Você tem que fazer jurismetria, você tem que fazer uma análise se é contrária às decisões do STF, do TST, se é recurso repetitivo. Gente, eu falei isso para os... Por isso que por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer uhum. elevar o nível. Lógico, Elevar o nível. lógico. Porque o direito não pode ser, não pode perder em razão dessas questões, né? E detalhe, né, as petições hoje também devem obedecer a alguns regramentos do chamado Visual Law. Eu falo, visual é isso mesmo, mas eu É, falo uma outra coisa, identidade visual do advogado, é verdade, né? né? O papel do Dr. Lúcio, o papel de... Nossa, é maravilhoso, é lindíssimo, dá muito... Bom, a influência escocesa na veia, né? Mas ele também é muito chique, né? Não, ele é ótimo. Mas eu sou bem mais simples para falar isso para o meu colega. Olha só, a identidade visual tá. Você colocar o documento não torto no sistema, você Uhum. coloca. Tem uma possibilidade de você numerar 1, 2 e 3 para ele ficar na ordem do que você alegou. Lógico, lógico, perfeito. Né? Então, isso aí chamam isso de legal design. Legal design. Você sabe que se você falar em inglês, você pode cobrar mais caro, né? É verdade, né? Pictogramas, né? Pictogramas, pictográficos, é um negócio interessante. Mas essas questões, elas também são hoje bem envolventes para chamar a atenção do juiz, porque não tem mais sentido ter uma petição de 60 páginas, né? Não. Ou com linguagem castiça. Não. A linguagem... Aliás, eu falo para os meus alunos, leiam Guimarães Rosa. Eu tenho um colega que talvez esteja nos ouvindo, mas é o Fernando França, juiz também, especialista em Guimarães Rosa. Pô, é assim uma linguagem maravilhosa. A melhor forma de você aprender, inclusive a desenvolver a sua oratória, é ler bons autores, né? Em português. Se a narrativa... Machado de Assis. Machado de Assis, sem dúvida, né? Então, se a narrativa é um percurso narrativo, né? Um percurso argumentativo para convencimento do juiz, né? Quanto melhor for essa sua narração, esses seus argumentos, mais fácil vai ficar convencê-lo. É Não, bom, né? assim, outra sugestão que eu dou também É. é que, assim, a inicial, ela precisa ser acompanhada da lei que está violando. Mas você não precisa trazer muita doutrina mais. Uhum, 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 Não uhum. precisa. Então, assim, se todo mundo fizer agora um discurso jornalístico e usar a dialética, que é a premissa maior, premissa menor, conclusão, a gente fala assim, aí fica pensando, nossa, Patrícia, você está sendo muito teórica. Eu vou te Não, falar, não, não. não é? Não, tá sendo correta. Tá sendo É, correta. Não? porque se você faz dessa forma, Sim. você auxilia tudo. A convicção ela parte da simplicidade. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, ser simples é elegante e está cada vez mais difícil, né? É, a gente Ser é muito. simples Ser simples é muito difícil. é Agora, verdade. você colocou as bases da competência. Agora, Uhum. já está. Mas você pode falar para a gente um pouquinho do teletrabalho na competência? Devemos. E se eu apimentar também a nossa colocação, dizer assim, né? Em tese, o teletrabalho, da forma como ele é feito hoje, sem muita formalidade, né? Ele não altera muito essa área de competência. Uhum. Por quê? Então, porque a ideia de formalidade ligada ao contrato, Uhum. também, que é algo que muitas empresas deixam em segundo plano, não é? Vou dar um exemplo simples. Quantas empresas têm nos seus contratos o chamado job description, né? Por Uhum. exemplo? Que é um problema seríssimo depois de função. Mas, então, a noção é, vamos na lei diz assim, se você não tiver nada no contrato, presume-se que o empregado se ativou naquilo que o empregador determina. E não é bem assim.
Não é? Não é bem assim. Pode haver um temperamento dessa dicção. A mesma situação com relação às questões formais. Então, primeiro, para trabalhar em casa, tem que ter o quê? Uma autorização. Isso é fundamental. E sabe por que a isso? lei exige que seja por escrito, né? Então, agora veja, olha que interessante, né? A pessoa se compromete a trabalhar em casa, e aí, se ela tiver um acidente fora de casa, ela violou o contrato. Não é? Pode haver esse encaminhamento. O TST tem um regulamento muito interessante sobre trabalho realizado fora do TST, trabalho em domicílio. Né? E lá é um regimento muito legal para a gente poder tomar como espelho. Então você tem que dizer onde é que você vai trabalhar, onde é que você vai ter o seu ponto, não pode se afastar da cidade sem explicar, não é? Sem pedir autorização, tem que eventualmente estar disponível a ter reuniões presenciais. Hoje a gente não consegue fazer isso, mas daqui a pouquinho retorna, né? Então você, se isso perdurar, trabalhar em casa, o empregador pode querer fazer uma reunião presencial. Né? E se você estiver longe, sem autorização, você não está atendendo a uma notícia. Vai depender muito do regimento interno, né? O regimento. Cada vez mais. As empresas terão que dedicar muita atenção, né? Não aos seus regulamento. Estou falando regulamentos. Eu falei errado. O objetivo está correto, que é o regulamento de empresa. O regulamento de empresa que vai definir bastante isso, né? É isso, aí faz lei entre as partes, e aí é interessante, porque se a pessoa eventualmente sair do local onde ela se comprometeu a dar o serviço, ela pode ter... Né? Vamos lembrar uma questão ligada à tecnologia. Você já ouviu falar em coleira eletrônica? Coleira eletrônica? É. Já, né? Aquele sistema que controla tudo dentro do que a pessoa faz. Veja, é até mais simples. A empresa tem condição, através do celular, que tem a GPS, de saber se você está trabalhando ou não. Sim. Entende? Então, existem outros sistemas que são até criticados por serem muito invasivos. Muito. Invasivos. Mas a ideia da coleira eletrônica é só mostrar que você está trabalhando. Não está no shopping, por exemplo. Então, olha só, isso que você está colocando, a legislação da Itália, a parte de teletrabalho na área privada, ela é normatizada pelas negociações coletivas. Sim. Das federações. Lá ele diz que é preciso que, igual você colocou, que faça a relação entre o empregado que está fora e dentro. Sempre vai ter que... O empregador tem que incentivar e também trazer, ele tem que tratar de forma igual e levar todos os conhecimentos também para quem trabalha dentro e fora. Então, se ele tem a obrigação de fazer essa conciliação, para ele não ficar muito isolado, que é o problema que traz o teletrabalho, aí vai ao encontro desse regimento do TST, né? Que ele diz que tem que, às vezes, convidar, né? Então, aí você acha que a competência mexe muito, é isso? Então, veja. Se há um regramento dizendo para o empregado, né, que ele não pode sair da sua residência para trabalhar onde ele quiser, ele depois talvez não possa alegar que está trabalhando na Bahia e poder propor a ação lá. Entendi. Olha, eu estou trabalhando na Bahia. Né? Meu empregador sabe. Não é? Aí vai... Tá, mas foi comunicado, foi autorizado. Não é? Então, isso pode sim haver uma discussão que vai trazer naturalmente algum tipo de controvérsia. Não é? Entendi. Então, tem bastante componentes aí para a gente observar antes de pensar sobre isso. É isso que você está lembrando? Sim. Agora, veja, não é só ir para a Bahia, que eu adoraria trabalhar na praia, sem dúvida nenhuma. Eu também. Mas se você sai de casa e trabalha coisa que eu farei depois de vacinar. Eu vacinei. Eu estou passando 15 dias na Bahia, porque gente, eu estou precisando. Mas tem que esperar um pouquinho, tá? Uns 20, 22 dias para poder fazer. Né? Eu acho que eu vou esperar, esperei até agora. Não, tem gente que já vacina e acha que pode viajar, né? Não é bem isso. Não. Mas então, veja, essas pessoas elas podem, né, serem autorizadas a trabalhar fora. E na hora que ela é autorizada a trabalhar fora, e isso pode ser uma vantagem para o empregador, ele também tem que entender que essa pessoa pode
apresentar uma ação trabalhista nesse local onde ele autorizou Mas que ela ficasse. aquele artigo que você colocou logo de início da subordinação, né, onde está essa coisa da subordinação no teletrabalho, ela fica meio diluída. E ela também fica diluída nesses casos do espaço e tempo. Ele falar que onde ele está trabalhando é competente, mas se ele está subordinado diretamente, todo o diálogo junto com a empresa onde ele exerce, não vai ficar difícil de... É por isso que essa formalidade das relações de trabalho, não é? Antes de ser um fator complicador, ela é um fator que esclarece às partes quais são as normas que vão reger as suas relações. Então, se eu tenho um regulamento que diz se eu quiser trabalhar em outro local, em outra cidade, eu tenho que pedir autorização para o meu empregador. E a gente não precisa partir do princípio que o empregador não vai deixar, não é? Porque se o empregado for alguém importante, seja produtivo, né, ele vai trabalhar na praia com muito mais felicidade com a sua família e assim por diante. Né? Eu evito um problema nesse sentido. Né? Mas, ao mesmo tempo, se eventualmente esse trabalhador tiver uma demanda trabalhista, ele pode sim utilizar a competência, né, territorial de uma unidade judicial lá da praia, não é? Para poder fazer, não é? E aí a empresa não vai poder reclamar. Um dos São diversas várias questões que nuances terão. que nós teremos que observar, né? Várias Com nuances. certeza, com certeza. Ai, eu tô achando ruim que você tá terminando. Você é muito generosa, muito gentil. Olha Mas isso. a gente volta. A gente sabe, eu vou fazer igual a professora Maria, a quantidade de pessoas que já entraram aqui e que participaram, bom, né? e Muito elogiaram. obrigado. É Muito a obrigado. constatação da sua qualidade de professor. Não. Você que é uma hostess ótima. Hostess é lindo. Ai, eu realmente tenho muito prazer em receber as pessoas mesmo. Eu gosto, é da minha natureza mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. E um professor e uma pessoa tão elegante, com um senso de humor igual o seu, é muito fácil de receber. Não. Tem muita gente assim, fica tranquilo. Mas eu agradeço os elogios. Não são merecidos, mas eu agradeço de forma muito humilde. Muito humilde. São merecidos. E eu quero agradecer a todos que estão aqui nos prestigiando. E que a semana que vem nós falaremos de contestação. Nossa, isso é muito bom. Semana que vem, os desafios de elaborar uma contestação. Então, realmente são desafios. E aí, a gente, olha, nós falaremos sobre prova, como aproveitar as provas no direito processual previdenciário para poder manusear a questão de acidente de trabalho. Nós vamos falar sobre prova ilícita, como utilizar também os documentos no e-social como prova. Olha, eu não vou ter pressa de entrar em recurso ordinário. A minha pressa é prova. Pressa não, a minha disponibilidade é com a prova. Então, a gente vai falar bastante, antes de chegar em recurso ordinário, nós vamos falar muitas questões de prova. Então, assim, eu vou trazer um perito para falar sobre como a gente deve fazer quesitos. Parabéns. Projeto maravilhoso, viu, professor? Patrícia? Viu? Parabéns. Isso é para que todo mundo melhore o conhecimento. Sem dúvida. Quando eu comecei a fazer a live nesse período de pandemia, o direito do trabalho levou um golpe na boca do estômago com esse atual governo. No primeiro dia do governo. E aí a gente teve muitos problemas, a gente sofreu bastante. E o direito do trabalho renasceu. Renasceu não porque ele não morreu, mas ele revigorou. Revigorou, sem dúvida. E aí, com isso, eu acho que aí me deu essa vontade de trazer pessoas que sabem bastante. E eu tenho uma sorte de ter relacionamentos maravilhosos. Então, e todo mundo está achando bom vir aqui para poder oferecer. E eu quero agradecer muito a todos que estão assistindo e a vocês que estão me ajudando nesse projeto. É um prazer. Fico muito contente de participar desse momento de revigoração do direito do trabalho, viu? Isso. Nunca se falou tanto de trabalho. Nunca se falou tanto de trabalho. Não é? Não podemos perder essa oportunidade. Com certeza. E eu só posso agradecer muito a você pelo seu convite. Olha, foi muito gentil. Um beijo em todos, um beijo em você.
E agradeço a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Tchau. Uma felicidade. Até mais. Tchau. A todos, até mais. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.